Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui em Uberaba, a cidade, para quem não é daqui, acha que é a cidade do Nelore, né? Mas é a cidade de muitas outras coisas, né? De muitas outras atividades. É uma cidade, não é a minha primeira vez aqui, mas é uma cidade muito bonita, né? Muito pujante e que a gente vê, vocês vão ver que algumas vídeos vai mostrar, que a gente vê também como uma oportunidade para mais essa opção. E o cacau é uma lavoura que ela é inclusiva no sentido que você pode trabalhar com pequenas áreas até grandes áreas, então ela não tem tamanho específico. O importante que eu estava comentando ontem com o Vinícius, e agradeço, Vinícius, o convite, né, em nome do Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba, para estar aqui, né, que as opções do cacau são grandes, são enormes, e só vou dar um aviso antes de começar a falar. Isso é unanimidade. Se você entrar no mundo do cacau, você não sai mais. Então, quem está pensando em entrar, pense direito, que aí depois você vai se apaixonar pelo sistema de produção, por toda a cadeia, e aí depois fica difícil sair. Vira um vício, mas um vício bom, né? Não um vício ruim. Então, pense aí direitinho, mas se entrar, se prepare para não sair, né? Bom, a gente vai falar um pouco da experiência que a gente tem na região de Minas, de onde eu sou, né? Eu sou do... Deixa eu ver aqui se eu estou passando certo. Eu estou no norte do estado de Minas, eu sou de Montes Claros, sou mineiro de Montes Claros, mas moro em uma cidade conhecida como, ou chamada como Janaúba. Não sei se alguém aqui já foi por ali, mas Janaúba está bem no norte do estado, lá do extremo norte, a gente está a 150 quilômetros da divisa com a Bahia, não a Bahia do cacau, mas a Bahia do semiárido, tá? Eu trabalho nessa universidade, estou na Universidade Estadual, então todos vocês aqui pagando impostos, pagam meu salário, tá bom? E a obrigação da gente é retornar para a sociedade produtos da universidade que sejam úteis à sociedade e que tragam riqueza e desenvolvimento, seja ele no norte de Minas, seja ele com o Brasil todo, até no Triângulo Mineiro, né? Então, Unimontes, toda essa região Iazim é a região mais pobre do estado, mas ela está pobre, ela não é uma região pobre. É uma região que tem potencial enorme para desenvolvimento. Aqui a gente, só para rapidamente, a gente tem lá no campus de Janaúba todos os cursos de ciências agrárias, fazer um jabazinho aqui. Agronomia, zootecnia, medicina veterinária, engenharia florestal, agronegócio, gestão, né? E produção vegetal no semiárido e nível de mestrado, doutorado, no programa que eu, inclusive, atuo como docente. Vamos falar um pouquinho de cacau. Não se apegue muito aos números, mas sim à distribuição. Essa estatística não é tão recente, mas o Brasil, quando a gente fala assim, gente, o Brasil importa cacau. Para a maioria das pessoas pode soar estranho, né? Talvez seja das poucas ou a única commodity mundial que o Brasil não é tão relevante, né? Nós já fomos grandes produtores de cacau, mas hoje a gente está produzindo mais ou menos 5% do cacau do mundo. E a maior parte do cacau do mundo vem da África. Aqui ao nosso lado, o Equador produz mais que o dobro do Brasil. Um país muito menor do que, por exemplo, Minas Gerais, né? E eles têm know-how de produção. Quem puder fazer uma visita, eu recomendo conhecer o sistema de produção deles, mas a gente pode avançar muito mais, porque do ponto de vista tecnológico, a gente tem mais condição de avançar do que o Equador, na minha visão, tá? Então essa distribuição no mundo, né? O cacau está aqui nessa região, é que comanda os volumes e, consequentemente, o preço. É uma commodity, né? Assim como soja, milho, tem cotação em bolsa, né? Em dólar. Vou deixar esse assunto mais para o Marcão, para falar pela Cargill mais para frente. E no Brasil também, onde se produz cacau, né? Aqui no Espírito Santo, sul da Bahia, ali que vai às praias do sul da Bahia, Ilhéus, né? Porto Seguro, Maraú, aquela região é uma região importante, é o maior produtor de cacau do Brasil, no Pará, e Minas não está ali, né? Minas não está ali. E nós temos aqui em Minas, em praticamente todo o estado, à exceção das regiões muito frias, um potencial de produção de cacau enorme. E é uma cultura que demanda produto, há necessidade de importação. E daí surgem essas discussões fantásticas de trazer essa informação, não só para Uberaba, mas para o resto do estado, dessa oportunidade que surge, que é a produção do cacau, tá? E uma oportunidade, assim, no momento, quando a gente começou a fazer pesquisa lá em 2011, foi a minha primeira tentativa,
a arroba do cacau não estava no seu auge de preço. Então, hoje tem-se um certo alvoroço pelo preço, mas eu acho que a gente não pode pensar muito nesse preço, e sim pensar nos modelos de produção e na eficiência. E o preço, infelizmente, nós produtores, e eu me coloco, eu também sou produtor rural, a gente infelizmente, não consegue regular, né? Então, cabe a nós ser eficiente lá no campo, o Brasil é eficiente no campo, para ganhar dinheiro com aquela atividade, né? Então, assim, são os nossos desafios, né? Bom, onde a gente está lá? Deixa eu ver se tem uma luzinha aqui. Tem. Eu estou aqui em Janaúba, hoje a gente está aqui, né, em Uberaba, acho bem longe, né? Eu vim, o Vinícius falou que eu só poderia vir com os de carro, né, Vinícius? Aí eu vim dirigindo aqui, mas não tem problema, também isso é brincadeira, não foi por isso. Não. E assim, é um estado enorme, né? Minas Gerais é um estado enorme, assim, com vários biomas, vários tipos de solo. E nossa área de atuação é principalmente aqui. Nessa região de transição, do Cerrado para a Caatinga, entrando na Caatinga, que a gente tem o semiárido, e aqui a gente tem a atuação também com pesquisa no Cerrado Baiano, mas no oeste. Então, é próximo à divisa com Minas, mas no oeste do estado, não propriamente na região cacaueira, né? E isso aqui é uma noção de onde a gente está, né? Então, é uma diferença grande, mas vocês vão ver alguns dados bem interessantes do potencial que o Uberaba tem. Eu não sei se o Uberaba tem cacau. Alguém aqui já tem cacau aqui? Alguma área? Tem? Pés, não tem lavoura. Lavoura não. Mas terá. Como que é Janaúba? Só para vocês entenderem. Porque o clima de Uberaba, você sabe muito mais que eu não moro aqui. Eu estou lá em Janaúba. Eu sou monte-clarense e moro em Janaúba há 20 anos. Então eu conheço muito bem o clima lá. É uma região que chove muito pouco. Olha aqui o ano de 23, ó. Já pensou se Uberaba chovesse 420 milímetros? Nós chegamos em dezembro até o Natal, porque começou a chover nesse ano, depois do Natal, por 350, medido na estação da universidade. Então é uma medida confiável. Portanto, qualquer cultivo que eu queira fazer, eu tenho que irrigar com algumas poucas exceções, né? O cacau é uma delas. Assim, uma delas não, uma das que eu tenho que irrigar. A média de Janaúba é 760, bem abaixo da média de Uberaba. Nós temos pouca chuva, mal distribuída e poucos dias chuvosos. Se eu fizer uma enquete aqui, vocês sabem quantos dias tem chuva em Uberaba? Quantos dias do ano? Alguém mais ou menos na base aí? Dos 365? Uma ideia, ninguém tem? 90? É chute ou é verdade? Mais de 90. Janaúba chove 30 a 35 dias por ano, dos 365. Então nós estamos na região desafiadora, tá? Olha os extremos de temperatura, né? Um frio, uma semana fria aqui no mês de julho, mas no mês de outubro e novembro bate 40 graus. Um clima muito bem definido da gente ter uma certeza, dificilmente lá vai chover, tá? Isso é uma certeza que a gente tem lá. Aí quando eu comparo o clima das duas cidades, e por que eu estou trazendo isso? Para que vocês possam ter noção da questão de adaptação do cacau na região de vocês. Aqui do lado direito está Janaúba, com esse intervalo de seca bem extenso, né, que é a precipitação em cima de temperaturas. O que a gente observa ali? Que as temperaturas médias máximas de Janaúba são bem maiores que as de Uberaba. Mas que Uberaba não é tão fria assim pelas médias mínimas, são alguns dias do ano. Se eu estiver errado, vocês podem corrigir, tá? Esse dia eu fui num lugar que a pessoa deu uma palestra de São Francisco, no norte de Minas, falava que era São Francisco, na Califórnia. Eu achei até esquisito. Então a gente tem que ter cuidado para a gente traz dados de outros locais. E do ponto de vista de precipitação, aqui chove bem mais e tem meses de seca muito mais curtos. Isso aqui poderia trazer a seguinte conclusão: não vou precisar irrigar cacau. Aqui chove bem, é bem distribuído pelo mar. Se eu estiver enganado, vocês podem corrigir. Mas o cacau é uma planta que não tolera seca. Ela tolera outras coisas, seca não. Então, quem for investir, já se prepare para trabalhar com sistemas irrigados, ok? Principalmente porque se você mantiver o sistema de produção no modelo atual, que é deixar de produzir o tempo todo, é nesse momento que está florando e frutificando para sair uma safra aqui no final do ano. Então você vai ter que irrigar ali, senão você vai perder produtividade, certo? Além da questão da planta não tolerar muita seca, tá bom? Aí fui numa informação entender
se havia um zoneamento agroclimático no estado de Minas. E olha que interessante aqui, esse verdinho, aqui está ruim para enxergar, é apto, região apta ao cultivo. Dá para ver cacau em cima, cacau aqui, ó, cacau. Sabe que lugar é esse aqui que está verdinho? Uberaba. Me surpreendeu também. Então, do ponto de vista desse documento, que foi feito em 2017, existe aqui nessa região de Uberaba, pelo zoneamento agroclimático, uma condição apta ao cultivo. Aí a gente falou assim, mas Vitor, e lá em Janaúba? Não, lá é restrito, mas é porque não tem água. Então, quando eu coloco água, eu torno apto. Né? Não serve para ser de sequeiro. Teoricamente, aqui não precisava nem irrigar. Eu não me arriscaria, tá? Aí é com vocês aí, tá bom? Vamos lá, então. Bom, por que a gente buscou lá, há mais de 10 anos já, pesquisar cacau, né? Lá em Janaúba, lá no norte de Minas, né? É uma conversa longa, não dá tempo de eu falar aqui, mas eu não sei se é o mesmo caso de vocês. Nossa região lá, ela é uma região que a atividade agropecuária tem a pecuária normal, corte e leite, principalmente corte, e nas áreas irrigadas a fruticultura domina, especialmente a cultura da banana e a manga. Então a gente concentrava nossos plantios lá em poucas espécies. Outro problema, a gente não conseguia, do ponto de vista de previsibilidade, porque quando eu trabalho com commodities, quem trabalha sabe bem disso, trabalhar com preço fixo, definido. Trabalhar com estoque, não precisava ver. Por exemplo, colher o cacho de banana. Eu não posso estar lá, não vou vender hoje não. Eu vou vender daqui 20 dias. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que vender o preço se está. Se está bom, se está ruim, não importa. E aí os produtores incomodados com isso, buscando outras alternativas, nos encontravam lá na universidade fazendo pesquisa com cacau que deu essa sinergia. Então a gente queria diversificar para reduzir riscos e aproveitar toda essa nossa estrutura que vocês com certeza têm, a localização aqui é fantástica, que já tem de vender fruta para o resto do Brasil, a gente tem toda a estrutura, aproveitar essa estrutura para comercializar o cacau, que é uma amêndoa seca, né? É como se fosse um grão. E aí nós começamos lá em Janaúba a nossa pesquisa, a primeira pesquisa foi em 2011, e aqui deixo o alerta de novo. Em 2011 eu fiz meu primeiro experimento lá. Nossa universidade não tinha estrutura na fazenda experimental, foi quando começou, não sei se vocês sofreram aqui também, em anos de seca seguidos. E nós ficamos sem água lá. E eu perdi todo o experimento, deu um trabalho danado para eu prestar conta do dinheiro gasto, e eu fiz uma promessa que eu nunca mais ia mexer com cacau na vida. É quando você bebe muito, no outro dia você fala, não bebo nunca mais, né? Na outra semana, tá lá você. Aí, aquilo me incomodando, né? 2014 nós montamos, agora com estrutura melhor, e foi o nosso primeiro experimento, que vai fazer agora 11 anos, em novembro de 25. Então nós temos uma área experimental lá, com 11 anos já implantada. Em 2019 a gente avançou mais com outros estudos, e em 2023, com o apoio da FAPEMIG, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de Minas, a gente criou um centro tecnológico para pesquisar cacau em regiões não tradicionais. Juntamos pesquisadores, instituições e falando, vamos pesquisar cacau e os novos modelos de produção nessas condições diferentes. Aqui é um experimento, começou lá em 2014. Qual é o nosso modelo lá preconizado? Implantar o cacau numa área de banana, dá para ver que está bem abandonado, que é uma região produtora de banana, aproveitando essa sombra inicial, diminuindo os custos de plantação, ia fazer a transição de um bananal em declínio para uma área de cacau a pleno sol, que é cacau sem sombra nenhuma, tá certo? Lá em Janaúba, porque o sol é quente. Quem quiser ir lá está convidado. Mês que vem vai estar bom para visitar. Isso aqui foi em novembro. Começamos a limpar o bananal, dá para ver. Olha a diferença, como começou a tratar o bananal e o cacau, ó, que é o começo, né? Começamos a ralear o bananal, dá para ver aqui, né? As mudas. Isso aqui é um experimento, tá, gente? Não é uma área comercial ainda. Vou mostrar algumas áreas comerciais aqui. Aqui, agosto de 16, é a minha primeira doutoranda, um bananal já bem raleado. E interessante que nesse modelo o fluxo de caixa permanece. Então, se o produtor de banana
continua vendendo banana ali, ó. Tá vendo os cachos? Dá para ver, né? Aqui tem um cacho, ó, né? Dá para ver. Então ele não fica sem renda nessa transição. Existem outros modelos de implantação, vai depender do cacho do agricultor, né? Do produtor, tá? Fevereiro de 17, eliminamos completamente com a pleno sol. E aí quando a gente escuta, fala, mas cacau tem que ser na sombra. Não tem que ser na sombra, viu? Não precisa, tá? Ele é uma planta que a gente chama na fisiologia que tem muita plasticidade. Quer dizer o quê? Ele se adapta muito fácil a variações de luz. É só você dar tempo para ir. Ele não gosta de vento. Aí eu já chamo atenção. Fiquem atentos a quebra-vento. Aí é problema. Mas luz, e Janaúba tem muita luz. Aqui nossos primeiros crus, uma floração bem interessante, ó. Né? E aí começou a chamar a atenção das pessoas da região e atrair algumas pessoas para pensar em cultivar essa lavoura. Foi quando, mais ou menos em 2018, se plantou a primeira área comercial lá, tá? 2018, 2019. É a área mais velha que a gente tem lá. Aqui já é área limpa, recém-podada, né? Microaspersão, mas tem outros modelos, né? Março 19, maio de 19, as plantas maiores. Tem plantas diferentes, porque são clones diferentes, né? São variedades, né? Aqui também podados, preparando com outro trabalho, já em maio de 21, durante a pandemia, né? Durante a pandemia a gente não parou com pesquisa, porque tinha as restrições de ingressar na universidade, mas aqui é uma área experimental, então eu acredito que era até mais seguro estar aqui do que estar na cidade naquela época, daquela confusão lá. Continuamos pesquisando. E aqui os nossos primeiros dados de produtividade, tá? A planta aqui com 4 anos, né? A produção no terceiro e no quarto ano, tá certo? Dos 8 clones que a gente avaliou. Outro dado importante, muito importante, é que a cultura do cacau, eu faço a comparação que ela é uma maratona, ela não é corrida de 100 metros. Como assim? Talvez tenha alguma tecnologia, algum clone que sai ganhando, dispara. Toda corrida tem um que dispara, não tem? Normalmente ele não ganha, ele fica para trás, ele cansa. Então, às vezes, tem alguns clones aqui que no primeiro momento pareciam vantajosos, mas depois a gente notou que eles não eram tão satisfatórios, certo? Então, assim, mas independente disso ou não, aqui eu tenho a média de produção da Bahia e do Pará, na época, né? E os clones. A gente conseguiu quase que todos os clones bater a média já no terceiro ano, na primeira safra que a gente teve, certo? E todos os clones bateram as duas, mesmo clones menos produtivos, né? Mas a gente produziu aqui, ó, praticamente em todos os clones, só esse material que a gente não indica de jeito nenhum, 100 arrobas, né? A tal 100 arrobas por hectare com 4 anos, que é uma produtividade muito boa. E ali, como a gente não tem muito dinheiro, a gente usa o basicão, que é o pé de boi da produção. É o NPK normal, não tem nada de fora do excepcional ali. É o basicão. E a gente tem um potencial, já com outros experimentos depois, vou falar para vocês, de bem mais do que isso, tá? Mas com o pezinho no chão ainda, tá certo? Aqui, como eu comentei com vocês, né? O Centro Tecnológico, em 23 a gente criou, e a gente está pesquisando, cada um, são vários professores, a Unimontes, o FMG, a UFLA e o UFV, cada um numa linha, né, de trabalho, captando recursos para pesquisar. Eu mesmo trabalho com a parte de manejo, aí eu vou mostrar algumas coisas aqui do colega de irrigação. Então, assim, cada um está trabalhando numa linha para que esses dados, inclusive, sustentem o modelo de produção que Uberaba vai ter, porque Uberaba vai ter um desafio de produção no Cerrado, que vai ser completamente diferente do modelo de produção dos trópicos úmidos, que é o sul da Bahia e a Amazônia, tá? Aqui é o nosso centro, né? Só para ilustrar aqui. A captação de recursos que a gente já conseguiu por enquanto, já captamos mais de 6 milhões de reais em recursos, estamos trabalhando com equipamento de ponta, de alto nível, isso aumenta a nossa responsabilidade, porque são equipamentos caros, literalmente de primeiro mundo. Pra vocês terem ideia, isso aqui é um espectrômetro de raio-x, onde eu coloco no solo e ele mede todos os elementos da tabela periódica para mim em 3 minutos. Então eu consigo fazer uma análise muito mais rápida e mais confiável. Aí a gente está trabalhando também com solo e com material vegetal para fazer curvas, e eu posso talvez tentar depois levar e medir a folha. Eu tentar evoluir para medir a folha. Eu coloco a folha, meço e sei se essa folha tem deficiência ou não dos elementos, né?
de modo meio mais scanner de raiz. Então nós vamos trabalhar nesse sentido, né? Que é uma câmara de crescimento para estudar o clima, o que muda na planta, entender melhor de forma isolada. Aqui um exemplo de campo. Ó. A gente está modelando plantas para trabalhar com previsão de safra. Então eu filmar uma imagem, filmar uma planta e trabalhar com previsão de safra a partir de uma planta. Depois que eu criei essa planta em modelo 3D. Isso aqui é um colega da fotogrametria. Aqui tirando fotos, nós vamos evoluir para o drone, mas aqui é o primeiro trabalho. Os meninos no campo, aqui é uma área comercial, dá para ver a pleno sol. Ó. Isso é um pivô central, viu? Isso é um pivô central. A planta sendo reconstruída em modelo 3D. E aí a visão do computador, da câmera, começa a entender o que é a planta. A gente vai ensinar para ela o que é a planta, né? Reconstruir ela aqui, vou passar mais rápido aqui esse ponto. Aqui uma plantinha reconstruída no modelo 3D, então aí explicar entre aspas para o computador o que é fruto, o que é folha, o que é ramo, passar lá, medir, falar, você vai colher tantas arroba, tantos mil frutos, tantas arroba. O objetivo nosso é esse, passar um drone, aqui vai colher tantas arroba. Então o produtor já tem noção do que ele vai ter lá na frente de produtividade, tá? É desafiador. Estou falando que nós não vamos seguir, não. Nós vamos tentar. O compromisso é sério, né? Aqui o colega da irrigação, a gente está com esse trabalho bem interessante. A gente já vai soltar os resultados de profundidade efetiva. O pessoal que é da irrigação aí sabe a importância disso, que está divergindo da literatura. A gente está encontrando uma profundidade efetiva do sistema radicular mais embaixo e o KC da cultura para cada clone, principalmente os mais cultivados. Então, para a gente melhorar o manejo de irrigação e economia de água. Esse aqui do campo também, ó, gente. Área área comercial. Aqui alguns trabalhos, tem uns trabalhos que já estão saindo. As pessoas me perguntam assim, mas é sustentável? Do ponto de vista de sustentabilidade, é sustentável? Né? Nesse trabalho, um estudante nosso de mestrado comparou a produção de resíduo orgânico, de liteira, do que cai da mata nativa, do cacau e do milho, certo? E ele comparou a quantidade produzida e quanto de nutrientes tinha naquela massa e quanto liberava. E nós temos que evoluir isso aqui para o carbono, para trabalhar com carbono, para a questão de crédito de carbono, que não se paga muito, mas é alguma coisa, né? O que esse trabalho mostrou? Esse trabalho foi publicado em 23, que o cacau produz mais resíduo do que a mata nativa. Então o cacau lá é como se fosse uma floresta. Então ele produz muito resíduo. E isso é vantajoso, porque esse resíduo que fica lá ajuda em outros vários aspectos. Obviamente eu posso enriquecer, posso trabalhar com sistemas agroflorestais, só que eu vou tornando o meu processo mais difícil do ponto de vista de manejo. Uma planta é difícil, 2 plantas é mais difícil, 3 plantas é mais difícil. Mas dá para evoluir para isso também, tá? Então a gente está construindo o que a gente chama lá de florestas de cacau. E do ponto de vista ambiental, nada mais impactante que floresta. Aqui a velocidade de decomposição dos resíduos, né, da liteira. O do cacau é esse azulzinho aqui, então ele se decompõe relativamente rápido em relação às outras, mas não tão rápido, que é 1 ano, né? Ele vai liberando como se fosse um adubo de liberação lenta. E isso me dá informação da importância de deixar o resíduo de poda em campo, né, dos resíduos lá, que aquilo vai ciclando o material, tá? Outro ponto importante que eu não comentei é que quando você colhe o cacau, mais ou menos 8% da massa de frutos é amêndoa. E se você deixa os frutos no campo ou faz a compostagem e volta aqui para lá, você exporta muito pouco material de nutrição, muito poucos nutrientes. E com o tempo a tendência é que o input, a entrada de adubo diminua com o tempo, porque a tendência é que haja melhoria das condições químicas e físicas do solo com o resíduo sendo mantido lá, certo? Então ele tem essas vantagens. Aqui é de macro e microfauna, mostrando que também em relação à floresta tinha mais quantidade de indivíduos, né, de macrofauna no cacau do que na mata, né? Certo? Assim, obviamente que a mata não é irrigada, né? Na nossa condição lá. Então a questão ambiental também é importante a gente atentar, né? E esse é um trabalho que eu tenho feito de manejo de florada. O que a gente notou lá no começo? Que o cacau produz lá em Janaúba, e vai acontecer aqui em Uberaba também, semelhante,
florescendo todos os meses do ano, mas com picos de florada e com safras concentradas. Uma quantidade de safra maior entre os meses de maio a junho e outra quantidade de safra maior entre os meses de outubro a janeiro. Então tem 2 picos. O que acontece para a safra de outubro a janeiro? Esse fruto cresceu na pior fase do clima de Janaúba, onde a temperatura está muito alta, a umidade relativa está muito baixa, certo? E a luminosidade, a quantidade de luz que bate nas plantas está muito alta também. Então aquele fruto cresceu nesse momento mais difícil, ok? O momento mais complexo. Isso levantou uma pulga atrás da orelha. Um dia eu recebi uma visita de um pessoal lá, um grupo até grande da área de floresta, e eu levei na área e tal, e conversando, trocando ideia, né? E a visão do empresário, né? A visão do cara que pensa grande. Ele falou assim, ô Vitor, e a produção, como que é? Aí eu falei, ó, é o seguinte, você colhe todos os meses, você está sempre na roça colhendo e tal. Aí eu achando que ele ia achar bom, né? Ele falou, isso é péssimo. Mas aí eu fiquei, mas por que péssimo? Do ponto de vista operacional, isso é horrível, porque eu não tenho cronograma de atividade na área. Então eu preciso de uma área que tenha cronograma de mão de obra, de maquinário, de produção, que eu saiba o que vai fazer naquela área específica. E aí em 2020 a gente falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos concentrar a safra, em vez de sair todo picando a safra ao longo do ano, eu vou fazer concentração de safra por talhões. Cada mês eu vou colher um talhão, teoricamente, né? Cada mês eu vou colher um talhão. E, se possível, tirar esse fruto que cresce na época pior, mais difícil lá para nós, né? Quando eu fui lá nos nossos dados iniciais, né? Eu falei, pela quantidade de dias, de 90 a 120 dias, de flor a fruto, dá para eu fazer 3 safras por ano. 3 safras. Né? E nós vamos conseguir. Depois, aprendendo com isso aqui, diminuir para 2. E agora eu cheguei à conclusão que eu acho que dá para fazer uma bem feita. Só que aí eu vou ter que produzir tudo de uma vez naquele talhão. O risco é maior, porque se eu perder a safra, eu perdi o talhão. Então tem que estar mais atento. Mas do ponto de vista operacional, é mais vantajoso. Então a gente está surgindo isso como opção, tá? Então para quê, né? De onde surgiu? Já tem 5 anos de estudo. O mundo ideal seria esse, né? Eu gosto de colocar aqui soja, milho, porque como é que é a lavoura de soja? Planta, vou colher tal dia. Colheu, põe no caminhão e vende. Já pensou se tivesse uma planta de cacau que eu tivesse uma plantadeira dessa? Já jogava a almenda, entregava lá na Cargill, o Marcão já depositava o Pix lá 11 horas da manhã ou 4 da tarde, Marcão? O Marcão vai contar de vocês, o pagamento é à vista, né? Para quem é produtor de banana aí, tem produtor de banana aí? Entendeu? O produtor de banana recebe à vista daqui 30 dias. Vocês conhecem a vista daqui 30 dias? Ou daqui 15, depende do mercado um pouco. Então isso dá angústia para a pessoa, né? Eu vou receber à vista daqui 15? Como assim? Eu estou precisando de dinheiro agora, né? Daqui 15 dias, não, né? Aqui, ó, por quê? Né? Aqui é uma lavoura pleno sol, com 5 anos de idade, e um pivô central, na região de Cerrado aqui do oeste da Bahia, tá? Aí o que nós resolvemos? Então nós temos que, porque o cacau está na moda falar, quando eu esqueço alguma coisa, eu também falo que eu tenho. Está na moda falar que tem TDAH, né? Que não foca no que quer, né? Todo mundo que não... A gente mesmo inventa o diagnóstico que a gente tem, né? Porque você fica atalhando e apagando incêndios, né? Eu não sei se eu compro adubo, se eu planejo a safra que vem, se eu vendo gado, se eu sei o que, eu fico aquela loucura. O cacau é isso aí, ó. O cacau diz que é uma planta que tem TDAH. Olha aqui essa planta. Olha, presta atenção nela. Ela tem fruto grande, fruto pequeno, frutos pituxim e flor. E está lançando ramo ali. O que ela está fazendo? Tudo ao mesmo tempo. Não está fazendo tudo ao mesmo tempo? Ela está pegando a comida dela que a fotossíntese produz e para onde que eu mando essa comida? Vai para o fruto, vai para a flor, vai para o ramo. Aí se descobriu que preferencialmente para os ramos. Quer dizer o quê? Está competindo. Quem faz muita coisa ao mesmo tempo faz o quê? Mal feito, né? Tem até uma piada assim, como é que você dá conta de fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Aí eu faço tudo mal feito, aí eu consigo. Aí o que a gente falou? Não, nós precisamos definir a fenologia da planta. Eu preciso zerar essa planta, deixar ela limpinha para ela fazer só o que eu quero.
E o cacau é uma planta cauliflora. Olha isso aqui, ó. Todo mundo conhece jabuticaba, né? Jabuticaba produz no caule. O cacau também produz no caule. Para o caule, onde está a gema que vai dar flor, produzir flor tudo de uma vez, que eu tenho que florescer de uma vez para colher de uma vez, eu tenho que desocupar as almofadas florais. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero colher junto. Se possível, no mesmo dia, mas não necessariamente. Tá? Olha lá, ó. Dá para ver a diferença. Não tem lançamento, pouquíssimos lançamentos foliares, né? Então ela está padronizada. Eu estou fazendo assim, ó, minha filha, foca no fruto, na flor, depois vai focar no fruto. Esquece o resto. E aí a gente está conseguindo, depois de algum tempo, né? Isso aqui, ó, bem uniforme, está vendo aqui, ó? Eu estou colhendo praticamente no mesmo dia, talvez 2, se eu quiser, 3 passadas, que é decisão do produtor. Se a amêndoa tiver cara, eu posso fazer com uma só e jogar o resto fora, o que ficar para trás. Se tiver bom preço, eu faço 2 ou 3 passadas, né? Então eu estou colhendo de uma vez, ó, certo? Estou preparando as plantas para chegar lá, aquele talhão eu vou colher semana que vem, vou lá e colho. Outro ponto, para quem usa o tratamento fitossanitário, imagina você fazer tratamento com fruto grande, fruto pequeno e flor. Você vai cuidar do quê? E se der resíduo na amêndoa de algum produto que você aplicou para a flor? Então é problema, tá? Nesse trabalho, a gente já tem 3 anos repetindo ele, temos conseguido em alguns genótipos mais de 3 quilos por planta ano. Se vocês fizerem uma conta básica aí, ele está dando até 3,4, eu acredito um potencial maior, que eu vi, esse ano nós perdemos para a traquinose, a gente não deu valor para ela na flor e no fruto, dava para ir mais, mas se eu produzir 3 quilos por planta ano, quem fizer a continha aí, com a população de 1.000 plantas, que não é uma população tão alta, os demais palestrantes vão falar aí, são 3.000 quilos as chamadas 200 arrobas, tá? Em uma safra só, e aí eu passo a fazer o sistema operacional. Isso agora a gente está mudando para trabalhar em larga escala, para mostrar que dentro do experimento é viável se trabalhar com isso, e eu vou conseguir, em determinado, não é todo clone que funciona, né? Que a gente tem resultados melhores aqui no PS 1319 CCN, trabalhar com produtividades bem interessantes uma vez por ano e o resto do ano você vai deixar a sua lavoura recuperar, tá? Aqui, por exemplo, tem uma vantagem, ó. Aqui, ó, as plantas aí, ó, bem uniformes, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Colhi, aqui um exemplo de mecanização, tem outros exemplos, né? Joga os frutos no chão, ó. Tá vendo aqui? Essa máquina passa recolhendo, quebrando e deixando as castas, ó. Obviamente não vai ser todo produtor de todo tamanho que vai ter a máquina, mas ele vai comprar a máquina junto. Certo? Então ele vai fazer isso 1 ou 2 vezes. Essa é uma máquina de quebra. E a casca vai ficando na roça. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver essa máquina. Tem várias marcas, né? Tem que melhorar ainda um pouco essas máquinas, mas assim, já melhorou demais. E ali ele já vai no coxo para levar para fermentar no galpão lá na casa de fermentação. Né? Então assim, eu otimizo algumas operações, né? Aí dá para ver, deu para ter uma noção, né, da marca, ela aí, ó, jogando. Acho interessante mostrar isso para vocês, porque um dos gargalos que a gente sabe aí das áreas rurais é mão de obra, né? Então, assim, a dificuldade contra a mão de obra. Então, o quanto a gente puder mecanizar os processos, não serão todos, mas vai ser interessante, tá? Aqui alguns experimentos, eu vou passar bem rápido, senão vai ficar muito longo. A gente trabalhando com mudas ortotrópicas lá em Janaúba, o sol urutubano bem quente, raiando lá. Aqui eu estou estudando interação enxerto-porta-enxerto, e aqui associado com abacaxi, a região de frutal ali, né? Monte Alegre tem abacaxi, então pode ser uma opção para o pequeno produtor fazer fluxo, se ele assim entender interessante. Aqui eu plantei direto a pleno sol de cara, né? Só pra vocês terem ideia aqui, ó, os abacaxis aí, ó. Esse é o pérola, né? E dá para ver as plantinhas de cacau aqui assim, ó. Estão lá no espaçamento delas, né? E o abacaxi aí no meio, tá? Serve às vezes como opção. Aqui com a noz macadâmia também, a gente tem um consórcio cacau, banana, vai tirar a banana, vai ficar o cacau e a noz macadâmia.
Eu não consegui produzir macadâmia ainda no norte de Minas, quem sabe a gente consiga para fazer uma sombra parcial. Então não seria um plantio de cacau puro, né? Mas um plantio parcial aí, a macadâmia aí, ó, uma planta de macadâmia, tá? O Alisson da FAENG me pediu para falar um pouquinho de custos. Isso aqui é o resultado de um trabalho de doutorado de um estudante meu, que ele fez análise econômica dos clones e comparou o cacau com a banana e com a manga na região, né? E observou resultados bem interessantes quando se compara com outros cultivos. A gente tem uma planilha disponível, vou passar o link aqui, quem quiser baixar, ela tem que melhorar, a gente tem que melhorar essa planilha. Diz que é para chamar, não é para chamar planilha, não, é para chamar modelo de decisão, mas também chama planilha. Aqui avaliaram os clones, né, os mais rentáveis costumam ser, né, PS, CCN, né, então entre os mais rentáveis. Os paybacks aqui, ó, inferior a 4 anos, né? E quando se cultiva com banana, esse valor pode ficar até zero, se você faz com banana. Nesse trabalho a gente fez uma taxa de atratividade de 10% para fazer essa lucratividade aqui. Hoje tem que subir mais um pouco a da Selic, né? Mas quem quiser fazer essa análise econômica, né? E aí você fala assim, mas quanto que eu vou gastar, né? Qual vai ser o que eu vou precisar investir, né? Obviamente que é a famosa frase do agrônomo, né? Depende, né? Ou depende quando a gente não sabe, ou depende quando a gente quer explicar, né? Mas assim, eu vou sair do zero, fazer 100% da área, eu já vou ter um bananal, ou não, eu vou fazer o bananal, não vou fazer o cacau, ou vou plantar o cacau a pleno sol, vai depender de todos esses modelos. Mas a gente está estimando um investimento inicial por hectare. A partir desses dados também, aqui está o link, tá, gente? Depois eu mostro aqui para vocês com calma. E quem quiser também eu passo, não tem problema. Algo em torno de 60, 70 mil reais por hectare. Mas isso é muito variável. Então, falar um número para vocês terem noção, mas cada caso vai ser um caso. E aí o custeio, né? Depois que eu estiver produzindo. Então, quando a gente fez essa análise econômica inicialmente, lá na pandemia, não sei se todos lembram, o cacau estava 220, 210 arroba, provavelmente quem não é do setor não vai lembrar, mas todo mundo lembra que o preço de insumo subiu muito, né? Naquela época, o custo anual, aí considerando já daquele ano de produção, estava em torno de 70 arrobas a 75 arrobas por hectare ano. E produzir 150 arrobas não era difícil, não é difícil. E aí a lucratividade ficava, o lucro, né, o que sobrava para você, ficava nas outras 75 arrobas se você produzisse 150, né? Mas dá para conseguir melhorar esses valores. Só para vocês terem uma ideia aí, né? Mas cabe um estudo individual de cada condição para afirmar essa informação. É só entrar aqui na página do nosso programa, lá, ó, tem um link lá, produtos tecnológicos do programa. Aí tá aqui, ó, modelo de decisão de viabilidade econômica, acessar a planilha e baixar, ela é gratuita. Tá acabando? Conversa demais, né? Deixa eu ir embora. Só rapidinho, áreas comerciais da região. Aqui é na Bio. Lá já tem mais de 600 hectares plantados. Aqui são 80. A Rimo foi a primeira, tem 130. Coladinho em Janaúba. A Brasnica. Tivemos lá há algum tempo. O Luiz Schwartz. São áreas comerciais, a gente tem uma boa relação. Aqui a gente com o trabalho no Cerrado, vou agilizar aqui para do tempo, se deixar eu fico aqui a tarde toda falando, mas só para vocês terem noção de uma área a pleno sol, um pivô central. Os trabalhos que a gente tem feito lá. Isso é no Cerrado, né? Cerrado baiano. Aqui o pivô, ó, dá para ver, ó. Tá? Dá para manter no pivô tranquilo, mas pode trabalhar com cotejo, pode trabalhar com micro, sem problema algum. E aqui um evento que a gente costuma fazer todo ano, né? Mais ou menos em maio. Infelizmente parece que bate exatamente com a Exposebu, mas quem tiver condição e puder ir, está convidado. Ano que vem a gente vai fazer que é o Plante Cacau, que é um evento técnico e a gente vai nas fazendas. Aqui foi ano passado, mais 400 inscritos, fomos do campo e os produtores relatam as experiências, eles são parceiros
nossos, né? A gente está bem próximo dos produtores. São amigos, eu posso chamá-los de amigos, né, que a gente tem. E aqui meu time, tá faltando aí, hoje trabalhando comigo diretamente, são 16 estudantes e uma pós-doutoranda, de mestrado, doutorado e graduação em agronomia. Então, sem os meninos a gente não faz nada, eu só estou aqui porque tem alguém lá fazendo alguma coisa, né? O time de qualquer um aí de nós. E nossos parceiros, né? São vários aí do Brasil, indústria, sindicatos, agentes bancários, os viveiros, né? Tá faltando ali, não tá ali também, bem, tá faltando o André, tá faltando você, viu, André? Depois você me manda seu logo aí, tá bom? E gostaria de agradecer, Vinícius, a oportunidade, agradecer ao Sindicato dos Produtores Rurais de Uberaba o convite. Espero, assim, é muita coisa, né? Que tenha pelo menos plantado uma ideia na cabeça de vocês. Novamente é um prazer, estou à disposição aí, vou estar aí o tempo todo, quem quiser trocar uma ideia. Dá para ver que eu gosto de falar mais, porque esse dia me obrigaram a dar uma palestra de 15 minutos. Eu falei 15 minutos, eu falo meu nome, aí não tem que falar. Não dá tempo de eu falar o resto. Mas obrigado, gente. Boa tarde, viu?